Audiobook Jus Resumos. Direito Constitucional. Aula 1.1. Constituição. Sentidos, classificação e elementos. Vamos iniciar nossa jornada pelo universo do direito constitucional, explorando o conceito fundamental de Constituição sob diferentes perspectivas, analisando suas diversas classificações e identificando seus elementos essenciais. Sentidos da Constituição. O termo Constituição não possui um significado único e unívoco. Ao longo da história do pensamento constitucional, diferentes autores e correntes teóricas desenvolveram distintas concepções sobre sua natureza e alcance. Vamos conhecer algumas das principais. Sentido sociológico. Esta perspectiva, fortemente influenciada pela obra do jurista alemão Ferdinand Lassalle, no século XIX, concebe a Constituição primordialmente como um fato social, e não meramente como uma norma jurídica positivada. Para Lassalle, a Constituição real e efetiva reside na soma dos fatores reais de poder que efetivamente regem uma sociedade em um determinado momento histórico. Esses fatores englobam as forças políticas, econômicas, sociais e culturais dominantes. Em contraposição, a Constituição escrita ou jurídica, o documento formalmente elaborado e promulgado, somente teria validade e seria considerada uma verdadeira Constituição se houvesse uma sintonia substancial com esse somatório dos fatores reais de poder. Caso contrário, o texto constitucional positivado não passaria de uma simples folha de papel, desprovido de eficácia e legitimidade. Em outras palavras, a norma escrita precisaria refletir o que a classe dominante ou as forças hegemônicas da sociedade consideravam ser a verdadeira Constituição. Sentido político. A abordagem política da Constituição tem como um de seus principais expoentes o jurista alemão Carl Schmitt. Para Schmitt, a Constituição é fundamentalmente uma norma estruturante, que estabelece a base e os pilares do ordenamento jurídico de um Estado. Ele distingue entre a Constituição propriamente dita e as leis constitucionais. A Constituição propriamente dita é definida como a decisão política fundamental que visa estruturar e organizar os elementos essenciais do Estado, definindo sua forma de governo, a separação de poderes, os direitos fundamentais e os princípios basilares da organização política. É o núcleo duro, a espinha dorsal do ordenamento constitucional. Já as leis constitucionais são normas que, apesar de fazerem parte formalmente do texto constitucional, tratam de assuntos considerados de menor importância ou de natureza infraconstitucional. Sua inclusão no texto constitucional seria uma contingência histórica ou política, sem integrar o núcleo essencial da decisão política fundamental. Sentido jurídico. A concepção jurídica da Constituição tem como figura central o renomado jurista austríaco Hans Kelsen. Para Kelsen, a Constituição é essencialmente uma norma jurídica pura, desvinculada de quaisquer considerações de cunho sociológico, político ou filosófico. Sua análise se concentra na estrutura lógica e hierárquica do ordenamento jurídico. Kelsen distingue entre a Constituição em sentido lógico-jurídico e a Constituição em sentido jurídico positivo. A Constituição em sentido lógico-jurídico é a norma hipotética fundamental, Grundnorm, uma pressuposição lógica transcendental que serve como fundamento último da validade de toda a ordem jurídica, incluindo a Constituição em sentido jurídico positivo. É uma norma não positivada, um ponto de referência teórico. A Constituição em sentido jurídico positivo, por sua vez, é a norma positiva suprema, o texto constitucional formalmente estabelecido, que serve para regular a criação de todas as outras normas do ordenamento jurídico. Ela estabelece os órgãos competentes para a produção normativa e os procedimentos a serem seguidos, sendo o ápice da pirâmide normativa. Elementos da Constituição. Para além dos diferentes sentidos atribuídos à Constituição, é possível identificar elementos comuns que frequentemente compõem o seu conteúdo. A doutrina constitucional costuma classificar esses elementos em diversas categorias. Elementos orgânicos.
são as normas constitucionais que regulam a estrutura do Estado e a organização do poder, estabelecendo a separação de poderes, a forma de governo, a organização administrativa e as competências dos diferentes órgãos estatais. Elementos limitativos. Compreendem as normas constitucionais que visam limitar a atuação do poder estatal, estabelecendo os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e dos grupos sociais, protegendo-os contra eventuais abusos do Estado. Elementos socio-ideológicos. Englobam as normas constitucionais que normatizam direitos inerentes ao bem-estar social, como os direitos à saúde, à educação, à assistência social, ao trabalho e à moradia. Refletem a existência de um Estado social de direitos, preocupado com a justiça social e a redução das desigualdades. Elementos de estabilização constitucional. São as normas constitucionais destinadas a solucionar conflitos constitucionais, promovendo a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. Incluem mecanismos como o controle de constitucionalidade, as regras sobre estados de exceção e as disposições sobre a segurança nacional. Elementos formais de aplicabilidade. Referem-se às normas constitucionais que estabelecem regras de aplicação da própria Constituição, como as disposições transitórias, as normas sobre interpretação constitucional e as regras sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Classificação das Constituições. As Constituições podem ser classificadas segundo diversos critérios, refletindo suas origens, formas, modos de elaboração, estabilidade, conteúdo, extensão e sua correspondência com a realidade política e social. Vejamos algumas das principais classificações. Quanto à origem, outorgadas ou impostas ou ditatoriais. São aquelas que surgem sem a participação popular, sendo impostas por um governante autoritário, por uma junta militar ou por outro poder constituinte originário não democrático. Democráticas populares promulgadas. São fruto da participação popular, sendo elaboradas por um órgão democraticamente eleito para essa finalidade, como uma Assembleia Nacional Constituinte, e posteriormente promulgadas em nome do povo, como a Constituição do Brasil de 1988. Cesaristas ou bonapartistas. Inicialmente, são outorgadas por um líder, mas, em um momento posterior, para conferir um ar de legitimidade, são submetidas a um referendo popular, buscando uma aprovação a posteriori. Dualistas ou pactuadas. Surgem de um compromisso instável entre duas forças antagônicas, geralmente em um período de transição política, como entre uma monarquia enfraquecida e uma burguesia em ascensão, resultando em um pacto constitucional. Quanto à forma, escritas instrumentais dogmáticas. São aquelas elaboradas por um órgão específico encarregado de sistematizar em um documento solene as matérias que foram eleitas para constar no texto constitucional. Subdividem-se em codificadas bonitárias. As matérias constitucionais encontram-se sistematizadas em um único texto, como a Constituição do Brasil de 1988. Legais variadas. As matérias constitucionais encontram-se dispersas em diversos documentos solenes, como leis constitucionais esparsas. Não escritas costumeiras. São constituições cujas normas estão espalhadas por diversas fontes normativas, como costumes, jurisprudência, convenções e leis ordinárias com status constitucional, como a Constituição do Reino Unido. Quanto ao modo de elaboração, dogmáticas. São elaboradas segundo os dogmas e valores vigentes no Estado em um determinado momento histórico. Subdividem-se em ortodoxas. Apresentam uma única ideologia política ou filosófica predominante. Heterodoxas ou ecléticas. Apresentam uma pluralidade de ideologias e valores, buscando conciliar diferentes correntes de pensamento, como a Constituição do Brasil de 1988. Históricas ou costumeiras.
São criadas lentamente, ao longo do tempo, com base nas tradições, nos costumes e na jurisprudência, sendo uma síntese dos valores históricos consolidados pela sociedade. Quanto à estabilidade, imutável, não permite qualquer tipo de modificação no texto constitucional, raríssima. Superrígida, possui um núcleo intangível, ou seja, matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional. Rígida, sua modificação exige um procedimento legislativo mais dificultoso e solene do que aquele utilizado para a alteração das demais leis, como a Constituição do Brasil de 1988. Semirrígida ou semiflexível. Para algumas de suas normas, o processo legislativo de alteração é mais dificultoso que o ordinário, enquanto para outras não. Flexível. Sua modificação pode ser realizada pelo mesmo procedimento legislativo ordinário utilizado para alteração de leis comuns. Quanto ao conteúdo, material, compreende o conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal, como a organização dos poderes, os direitos fundamentais e a distribuição de competências. Formal. Refere-se ao conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independentemente de seu conteúdo. O que define uma norma como formalmente constitucional é sua inserção no texto constitucional solene, como a Constituição do Brasil de 1988. Quanto à extensão, analítica prolixa, possui um conteúdo extenso, tratando de diversas matérias, inclusive aquelas que não se restringem à organização básica do Estado, como a Constituição do Brasil de 1988. Sintética ou concisa, restringe-se aos elementos essenciais da organização constitucional, abordando apenas os aspectos fundamentais da estrutura estatal e dos direitos fundamentais. Quanto à correspondência com a realidade política e social, normativas, regulam, de maneira efetiva, o processo político do Estado, correspondendo perfeitamente à realidade política e social, sendo de fato aplicadas e respeitadas. Nominativas, buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem realizar plenamente esse objetivo por não atenderem à realidade social, permanecendo em grande parte no plano formal. Semânticas, não têm como objetivo primordial regular a política estatal, servindo principalmente para beneficiar os detentores do poder, conferindo uma aparência de legitimidade a um sistema político que, na prática, não corresponde ao texto constitucional.